Deputados baianos aprovam projetos, criticam fake news e marcam datas e temas de audiências públicas na Alba. Nossa comissão estará numa comissão itinerante no município de Jequié para tratar das demandas daquela região e pedir de solicitação dos consumidores. Em Brasília, proposta que amplia a coleta de DNA de condenados é debatida no Senado. Se a pessoa for indiciada na polícia, presa em flagrante ou presa preventivamente, se colhe o perfil genético. E ainda os principais destaques da política nesta quarta, aqui na Bahia e em todo o Brasil. Isso e muito mais no Alba Agora. Olá, minha gente, muito boa noite para todos vocês. No ar, o Alba Agora desta última quarta-feira do mês de abril, dia 26. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. De segunda a sexta, o Alba Agora traz um resumo em 15 minutos dos principais destaques na Assembleia Legislativa da Bahia e também informações sobre a política no estado e em todo o país. Seja muito bem-vindo mais uma vez a você que nos acompanha aqui em Salvador ou na região metropolitana, pelo canal digital 12.2 ou no 16 da NET. Já em Barreiras e cidades vizinhas do Oeste, pelo canal 40.2 e no sudoeste do estado, através da TV UESB. Lembrando que você também pode acompanhar toda a programação aqui da TV Alba em tempo real, viu? No youtube.com/TV Alba. E se quiser mandar uma mensagem aqui pra gente, anote o nosso WhatsApp, 71996025318. Nesta quarta-feira, deputados aprovaram no plenário da Alba projetos de interesse da população que tramitavam na casa. Os parlamentares também comentaram sobre fake news, reforma agrária e discriminação ao candomblé. A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou em sessão extraordinária nesta quarta-feira 24 projetos de resolução que tratam sobre a entrega de honrarias e títulos de cidadão baiano. Dentre eles, os títulos ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e mais 6 projetos de lei de autoria dos parlamentares baianos. Que a gente precisa estimular essa casa a produção de projetos de lei, de honrarias, de utilidade pública, como conseguimos construir esse consenso hoje. Hoje estão sendo votados 36 projetos de lei e 24 títulos, honrarias, que a gente precisa realmente incentivar esse debate na casa e votar os projetos que são de iniciativa de deputados e de deputados aqui na casa. Olha, é um projeto que visa garantir o direito às pessoas com deficiência, porque a lei garante a elas alguns benefícios, alguns incentivos de impostos. As pessoas não pagam impostos na compra de alguns bens, em especial de veículos automotores. E tem uma parcela significativa dessas pessoas que não sabem e não conhecem esse direito. O deputado Zé Raimundo, que presidiu a sessão, falou sobre a importância da aprovação dos projetos. Hoje nós cumprimos aqui uma agenda extremamente positiva, porque foi possível, nessa sessão de hoje, aprovarmos aí 6 projetos de leis de origens dos deputados e, naturalmente, isso só foi possível mediante o acordo dos nossos líderes partidários, da maioria, da minoria, dos blocos também. Além da votação, a tarde foi marcada por discursos dos parlamentares sobre fake news e reforma agrária. Nós temos no estado da Bahia, sob a administração do INCRA, mais de 2 milhões de hectares disponíveis à reforma agrária, sendo que desses 2 milhões de hectares já existem aproximadamente 48 mil famílias assentadas e existem mais vagas para aproximadamente 12 mil famílias. Então não é a falta de espaço para a implementação de novos assentados que está impedindo a reforma agrária. Então não há por que se invadir novas áreas. A internet não pode continuar sendo uma terra sem lei, um lugar onde tudo pode, onde a mentira altera a realidade. Então isso é muito grave, a tecnologia é fundamental e ela é super bem-vinda. Agora é preciso ter responsabilidade com a verdade. Mais cedo, deputados aprovaram, durante reunião dos colegiados na Alba, temas de audiências públicas. Os parlamentares também se reuniram com o coordenador do Tribunal de Contas do Estado.
Durante a reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, o presidente do colegiado, o deputado Júnior Muniz, falou sobre a audiência pública itinerante que vai ocorrer no próximo dia 5 de maio, no município de Jequié. Debatemos alguns temas importantes referente no dia 5, nossa comissão estará numa comissão itinerante no município de Jequié para tratar das demandas daquela região e pedir de solicitações dos consumidores, onde estará presente a Embasa, a Coelba e outros órgãos que foram convidados. Na ocasião, também foi aprovada a relatoria do projeto de lei de autoria da deputada estadual Fátima Nunes, que quer proibir que as empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica e água façam o corte por falta de pagamento de contas e do fornecimento residencial após as 4 horas da tarde, das sextas aos sábados e domingos e nas datas em que forem suspensos os serviços bancários. E a gente sabe que cortando a energia na sexta, sábado, nesses dias que são feriado, causa muito transtorno para as pessoas que ficam com seus aparelhos desligados. Algumas pessoas mantêm remédios na geladeira, principalmente a casa onde tem um diabético. E também as crianças e todas as pessoas que vivem na casa passam a sofrer se ficarem no escuro ou se ficarem sem água. Já na Comissão de Meio Ambiente, os parlamentares receberam o coordenador de controle externo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Bruno Ventim. Ele fez uma explanação sobre o relatório de execução da política estadual de recursos hídricos. Acho que é a oportunidade de nós, auditores, ouvirmos dos titulares do controle externo, representantes do povo, as queixas, as demandas que a população apresenta, é a informação que deve ser muito útil para o planejamento dos nossos trabalhos e, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade aqui, a convite do deputado Leandro Jesus, presidente da comissão, da gente apresentar o resultado desse trabalho que a gente fez. E, no final das contas, acho que está preservado o interesse público. O que a gente espera é que a gente possa contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública. Os integrantes do colegiado fizeram uma série de questionamentos. Diante disso, o presidente da comissão, Leandro de Jesus, sugeriu que seja realizada uma audiência pública com o intuito de aprofundar o assunto. O que foi muito bem colocado aqui é que, até então, os órgãos do governo não têm se esforçado para cumprir aquilo que a legislação determina. Então, essa audiência pública visa exatamente convidar os órgãos responsáveis para que, junto com os membros que aqui estiveram do TCE, possam expor à sociedade e a esta casa o que de fato está acontecendo e o que precisa exatamente para que haja essa implementação, obviamente, do meu ponto de vista, considerando todos os interesses no que diz respeito à preservação do meio ambiente, à boa utilização da água, mas obviamente considerando também os interesses da utilização da água, como exemplo aqui do agro e da irrigação, que é muito importante, né, para o nosso estado da Bahia. E, por fim, a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, Soane Galvão, reforçou o convite para a primeira conferência com as vereadoras de todo o estado, que tem o intuito de debater a violência nos espaços de poder. O evento será realizado no dia 3 de maio, no auditório jornalista Jorge Calmon, aqui na Alba. Nós tivemos várias sessões e, dentre dessas sessões, nós tivemos aqui a presença de vereadoras, que no momento de audiência a gente teve uma escuta. Nessa escuta elas relataram várias violências, não só políticas, como de assédio, e a gente precisa debater entre as nossas vereadoras. Nós temos um índice muito baixo, né, de parlamentares no legislativo nos nossos municípios, então precisamos debater o tema, fortalecê-las, discutir a gestão. E pegando um gancho ainda aqui nas notícias da Assembleia Legislativa da Bahia, hora de você ficar por dentro do que acontece no site aqui da Alba, o al.ba.gov.br. Vem aqui comigo na tela. Arimateia quer espaços para pessoas com TEA nos estádios de futebol. Vamos subir só mais um pouquinho aqui, que tem mais informações, muito mais, sobe mais. Aqui, ó, Ângelo Coronel Filho apresenta a proposta em defesa dos animais domésticos e de rua. Essa é um projeto que já tramita aqui na Assembleia Legislativa da Bahia sobre a inserção do ensino de prevenção e cuidados aos animais domésticos e de rua nas salas de aula dentro dos conteúdos pedagógicos da educação básica. Porque, para o deputado, o conhecimento na escola é importante para a formação de valores humanos e a falta de prevenção e violência com os animais domésticos, além de crime, minha gente,
geram aí problemas à saúde humana. A gente vê muito animal na rua, né? Isso não é legal e também pode criar problemas também para a gente. Tem informação aqui, últimas notícias, ó. Hilton sugere criação de programa estadual de acessibilidade às praias. Isso segundo dados aí da Organização Mundial de Saúde, de que cerca de 10% da população em todo o mundo possui algum tipo de deficiência. E o deputado do PSOL, ele fez uma indicação, apresentou aqui na Alba uma indicação ao governo do estado solicitando a implementação do programa de acessibilidade nas praias para oferecer aí equipamentos e também tecnologia para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, para que essas pessoas aí possam usufruir das praias aqui na Bahia. E, segundo dados da OMS, aqui no Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de deficiência. Assunto bastante interessante e polêmico também aqui, trazido pelo deputado Hilton Coelho, do PSOL. Essas e outras informações, minha gente, sempre, diariamente, no site da Alba, al.ba.gov.br. Olha, em algumas cidades do estado, a quinta-feira, mais conhecida como amanhã, será de muito sol, viu? Confira agora a previsão do tempo para esta quinta em Salvador e também no interior. A quinta-feira em Salvador será com sol, mas também com chuva passageira ao longo do dia, bem parecido com o que foi hoje na capital baiana. Amanhã os termômetros vão variar entre 24 e 29 graus em Salvador. Já em Guanambi, no sudoeste do estado, a quinta será de muito sol, mesmo com a presença de algumas nuvens passageiras, mas sem previsão de chuva na cidade. Por lá, a temperatura mínima vai partir de 19 e pode chegar aos 27 graus. Em Barra, a quinta também será sem chuva. A cidade do oeste baiano terá um dia amanhã com temperaturas que vão oscilar entre 22 e 33 graus. Em Brasília, senadores debateram durante a reunião da Comissão de Segurança Pública o projeto que altera as regras sobre a identificação do perfil genético de condenados. A matéria pode ser votada pelo colegiado já na próxima semana. A Lei de Execuções Penais prevê a coleta de DNA de condenados por crimes contra a vida e a liberdade sexual, crime sexual contra vulneráveis e crimes dolosos praticados com violência grave. O projeto em debate no Senado amplia a coleta de DNA para todos os condenados por crime doloso, independente da natureza do crime. O relator, senador Sérgio Moro, ampliou ainda mais a proposta, prevendo a identificação do perfil genético não apenas de pessoas já condenadas, mas também durante a fase de indiciamento, prisão preventiva ou cautelar por crimes de maior gravidade, como estupro. Há casos de crimes praticados com extrema violência, crimes sexuais, estupro, assassinatos, e aqui nós estamos falando tanto de homicídio como feminicídio, crime organizado, organizações armadas. Nesses casos, se a pessoa for indiciada na polícia, presa em flagrante ou presa preventivamente, se colhe o perfil genético. Os participantes da audiência pública foram unânimes em reconhecer a importância da identificação genética para a solução de crimes. O vice-presidente da Associação Nacional de Peritos Criminais citou casos que só foram resolvidos com a identificação genética. Mais de 80 perfis foram considerados suspeitos para esse caso e que poderiam ter sido arrolados, julgados, condenados, e não foram, porque o perfil genético não batia. 11 anos depois, numa das coletas feitas de acordo com a legislação, de acordo com tudo que está normatizado, o suspeito do estupro e assassinato da Raquel foi encontrado preso em uma penitenciária do interior de São Paulo. A representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública disse que perícia forense é importante, mas ressaltou que é preciso avaliar a relação custo-benefício de uma política pública que é cara.
Mas eu não posso esquecer, quando eu estou dizendo isso, como eu disse no início, da questão de que isso implica investimento público, né? Então, se sim, a gente tem a clareza de que esse tipo de prova é uma prova fundamental e que a gente tem que continuar, enquanto país, investindo nisso, a gente também não pode achar que a prova baseada no perfil genético, baseada na perícia de DNA, é a prova que a gente tem que fazer todo dia, toda hora, relacionada a todo e qualquer tipo de crime. A começar porque ela é cara. A representante do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania citou alguns pontos que podem ser preocupantes, como o direito à privacidade e a não autoincriminação. Será que deveríamos avançar na temática neste momento ou aguardar um posicionamento do Supremo Tribunal Federal? E esse é o entendimento da Suprema Corte Norte-Americana. Esse é o entendimento da Corte Europeia de Direitos Humanos, que a coleta do DNA para a construção desses bancos de dados de DNA não fere direito ao silêncio, não fere princípio à não autoincriminação. E como sempre, a gente finaliza a edição de hoje com os principais destaques do mundo político aqui na Bahia e em todo o Brasil. É hora do Giro Político. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, garantiu que vai dialogar com a Prefeitura de Salvador para resolver o problema da violência no Pelourinho. Jerônimo fez a declaração durante entrevista ao vivo na manhã desta quarta-feira em uma rádio da capital. Ele informou ainda que vai orientar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para fazer uma vistoria nos casarões fechados do bairro para desenvolver um plano de uso dos imóveis. O ex-presidente Jair Bolsonaro depôs na manhã desta quarta-feira à Polícia Federal no inquérito dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O depoimento foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Investigadores avaliaram que uma postagem feita por Bolsonaro no dia 11 de janeiro demonstrou ligação entre ele e os atos golpistas na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, exonerou Jorge Henrique Luz Fontes do cargo de chefe de gabinete da Secretaria Executiva do GSI. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A exoneração aconteceu após a divulgação de vídeos mostrando agentes do GSI deixando o Palácio do Planalto, mesmo com a invasão do dia 8 de janeiro. O presidente Lula participou de um encontro com o presidente espanhol Pedro Sánchez em Madrid, na Espanha. Lula se pronunciou sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, dizendo que os brasileiros condenam a violação territorial do país russo contra os ucranianos. O presidente defendeu ainda a criação de um G20 da paz. A gente fica por aqui, lembrando que você pode continuar bem informado também através das nossas redes sociais, viu? Tem Instagram, Facebook e também youtube.com/TVAlba. Boa noite para você, excelente restinho de quarta-feira. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.